é o certo. O errado, qual foi? O errado foi eu estar trabalhando com esse ponto Z mínimo com V máximo. Então, esse aqui é o nosso erro. Eu não posso ter uma fonte com valor de entrada máximo. Esse é um resistor, tá? Para trabalhar com quem? Com a corrente de Zener mínimo. Porque quando esse valor cair para V e mínimo, né? A hora que cair para V mínimo aqui, eu vou perder a regulação, porque eu vou ter um valor de corrente menor do que esse ponto quiescente. Então essa reta de carga vai subir, porque eu fiz o erro, eu comecei um valor maior de fonte com IZ mínimo. Então o correto, né, o certo, é trabalhar com tensão de entrada mínima com IZ mínimo. Então, né, o que a gente faz lá para ter essa situação, né? O nosso V mínimo, quem que vai ser o nosso V mínimo? Vai ser a tensão de entrada menos a tensão de ripple de pico a pico, né? Dividido por 2. Tá certo? Então vou ter que estar trabalhando com tensão de entrada mínima com corrente mínima. Aqui. Esses dois pontos tem que casar, né? Aqui. E daí, né? Sabendo de todo esse detalhamento agora, o que nós vamos fazer, né? Para que essa explicação fique mais completa, né? A gente volta aqui no exercício, né? Na explicação. Então, o resistor série, o diodo Zener e o RL, que é a nossa carga fixa. Então nós temos esse conjunto aí. O que é certo estar fazendo, né, nesse conjunto? Então a gente começou com o erro e agora vamos para a parte correta. Então, quando eu for trabalhar com corrente Zener mínima, eu vou ter que estar trabalhando nesta fonte aqui com tensão de entrada mínima, né? Então nós temos a tensão de entrada mínima. Essa tensão de entrada mínima aí, né, esse conjunto todo, né, vai gerar lá uma corrente. E com essa corrente, né, a gente vai fazer um estudo mais detalhado aqui. Se eu tenho IZ mínimo aqui, essa corrente vai ser quem? IRS mínima. Tá certo? E para o lado de cá, a gente tem a corrente IRL. Nós temos aqui IRL, que é essa corrente da carga que é fixa. Tá certo? Daí, conforme nós já estudamos detalhadamente, né, sobre isso daí, sobre todo esse conjunto, né, nós podemos inserir a lei de Kirchhoff, né, lembrando que a orientação aqui de tensão é essa, sobre a carga RS é essa e sobre o diodo Zener é essa aqui.
a gente insere lá de novo, né? Sempre lembrando esse pormenor, o sinal matemático de Kirchhoff, né? Para deixar isso aí bastante claro, não ter dúvida alguma disso. Essa é a orientação de tensão nesta malha aqui, né? E daí a gente vai calcular algumas coisas aí, né? Usando esse modelo aqui, né? Nós vamos ter V mínimo, tensão de entrada mínima, menos VRS, tensão no resistor série, que é esse cara, menos tensão Zener. Somatória das tensões dentro de uma malha fechada é igual a zero. O que a gente quer achar? Está aqui. Então, esse cara que está negativo passa para lá. Então aqui nós vamos ter igual. Esse cara está negativo, veio para cá, ficou VRS. Do lado de cá continua tensão de entrada mínima menos VZ. Tá certo? E daí? Eu quero achar esse termo aqui. A gente vira a equação, né? A equação vai ficar VRS, que é a tensão sobre o resistor série, vai ser tensão de entrada mínima menos tensão Zener. Quem é esse cara agora, né? Para passar uma corrente de resistência de série mínima, essa resistência aqui, o valor da resistência série aqui tem que ser máxima. Tá certo? Então, nós temos o que? Resistência de série máxima. Então esse cara vai ser quem? Vai ser a resistência de série máxima vezes a corrente do resistor série mínima, M minúsculo de mínimo, igual a tensão de entrada mínima menos VZ. Né? Então nós queremos achar esse termo. Resistência de série máxima vai ser quem? Tensão de entrada mínima menos VZ dividido pela corrente do resistor, né, pela corrente da resistência de série mínima. Mas quem é esse valor aqui, né, que a gente tá toda hora falando? Quem é esse IRS mínimo? Então vamos lá, né? Então essa equação aí eu vou, daqui a pouco vou dar valores aí também, né, para ficar melhor. Vamos lá. Esse cara, resistência de série máxima é igual tensão de entrada mínima menos VZ. Quem que é esse IRS aí, né? A gente já viu, né? Esse cara, esse IRS, ele vai ser IZ mínimo, porque nesse nó, né, que a gente tem aqui, esse IRS ele é dividido por IZ mínimo e IRL. Então, esse valor aqui, corrente de resistência série mínimo, é IZ mínimo mais IRL. Então, dessa maneira, olha só que interessante. Nós já achamos a fórmula para trabalhar com resistência de série máxima. Tá certo? Então, nesse modelo aí, né, eu acabei colocando 40 volts, né? Vamos trabalhar com esses 40 volts.
Então olha só. Resistência de série máxima. Resistência de série máxima. Tensão de entrada mínima. Então, ó, 40 é o meio. Menos 2, 38. Tá? Porque o ripple, né, conforme a gente já viu, né, a tensão de entrada média 40, mais o ripple e menos o ripple. Então vão ser 38 volts menos VZ. Tensão Zener, né? Nós tínhamos colocado uma tensão Zener de 15 volts, né, nesse modelo aqui. Né? É o Zener de 15 volts. Então tensão Zener 15 volts. Dividido por IZ mínimo. Corrente de Zener mínimo, né? Nós já havíamos trabalhado, né? Corrente de Zener mínimo era 15 mA, né? Tá certo? Já tínhamos determinado lá que o Z mínimo era 15 mA. Aqui, ó. É o IZ mínimo 15 mA. Então, no lugar de IZ mínimo 15 miliamperes, mais da fórmula IRL 26,78 26,78 miliamperes. Então dessa maneira agora, né, nós vamos conseguir achar quem? O resistor série máximo. Então aqui em cima nós vamos ter 38, né? 38 menos 15. Vamos ter aqui em cima 23 volts. Embaixo 15 mA mais 26,78. Vamos ter 41,78 mA. Isso aí vai dar, né? 23 dividido por 41,78 expoente menos 3. Vamos ter aqui a resistência de série máxima calculada, né? E 550 ohm. Então achamos resistência de série máxima. Ok? Então achamos o primeiro valor de resistor aí. Continuando com esse estudo, né? O que também eu não posso fazer. Então a gente viu que o primeiro erro, né, desse circuito é trabalhar com tensão de entrada máxima e corrente Zener mínima. O segundo erro, eu acho que ele já até ficou, né, colocado aí de uma certa maneira, né? Mas eu vou detalhar ele. O que a gente não pode fazer também? Por causa da reta de carga, né? A gente não pode, né, trabalhar com a tensão de entrada mínima, né? E V mínimo e com o valor máximo de operação do diodo Zener. A gente não pode fazer isso também, né? Esse é um erro extremamente claro, né? Imaginemos que a gente fosse fazer um erro tão... um erro desse, né? Um erro desse é muito claro, né? Que a gente tá fazendo um erro, né? Um erro muito primário, né? Então a gente tem I Zener máximo. Só que a gente sabe, né, que esse valor vai aumentar. Porque
esse VE mínimo, né, eu vou pôr o M minúsculo de mínimo. Então aqui é mais um erro, eu não posso estar trabalhando com IZ máximo. Olhando para a reta de carga, você vê isso. Eu não posso estar trabalhando com IZ máximo e tensão de entrada mínima. Por quê? Eu vou ter a tensão de entrada média e a tensão de entrada máxima. A hora que chegar no valor da tensão de entrada média, nós já passamos do ponto quiescente. Eu nem preciso, né, ir para o V máximo, que está além ainda. Então o erro é fazer um estudo, né, da fórmula com V mínimo e Z máximo. Isso é um erro primário, né? Porque olhando para o gráfico você vê que você não pode estar fazendo algo dessa natureza. Então eu não posso estar trabalhando com V mínimo para IZ máximo, tá certo? Nós já falamos disso, né? Até fiz um comentário aqui, né? Um desenho anterior. Aqui, ó, conforme já foi comentado, eu só posso trabalhar com IZ máximo com V máximo, que é o ponto máximo aqui. Porque a gente sabe que depois do máximo é um que nós temos aí, se a gente lembrar, né? Isso aqui, ó. Né? Ou melhor, ao contrário, perdão. Era isso aqui, né? Tá certo? A amplitude e a descida aqui do capacitor. Olha, tanto que tá certinho, né? A gente pensar bem, a hora que sobe essa senoide, ó, né? Nós temos o ponto de mínimo aqui e o ponto